DNA revelado das emoções. Elaine Ourives. Visões antigas. Entre os séculos 3 e 9, filósofos hindus afirmavam que existiam 8 emoções básicas ou naturais, traduzidas como paixão sexual, amor ou deleite, diversão, alegria ou humor, tristeza, medo ou terror, perseverança, repúdio e espanto. O filósofo René Descartes, 1596 em 1650, presumiu que existiam apenas 6 emoções primárias. Todas as outras eram misturadas, compostas ou derivadas dessas 6. Ele sugeriu que amor, ódio, desejo, alegria, tristeza e admiração eram as emoções primárias. Uma tentativa mais extensa de desenvolver um sistema de emoções foi apresentada pelo filósofo holandês Baruch Spinoza, 1632 a 1677, o qual presumiu que existiam apenas 3 emoções primárias: alegria, espanto e desejo. E todas as outras eram consideradas como derivações dessas. Já o filósofo inglês Thomas Hobbes, 1588 a 1679, sugeriu que existiam 7 emoções simples: apetite, desejo, amor, aversão, ódio, alegria e dor. No começo do século XX, William McDougall, em 1871-1938, psicólogo britânico, analisou o conceito de emoções primárias e secundárias e definiu 7 emoções básicas: medo, repúdio, surpresa, sujeição, raiva, euforia e sentimentos ternos. As emoções secundárias ou complexas, formadas a partir de combinações das emoções primárias, seriam, por exemplo, o ódio, que McDougall definiu como uma mistura de raiva e repúdio, ou repugnância, que resulta da combinação de medo e desgosto. Lista paralela das emoções. Outra lista de emoções básicas foi proposta por Sylvan Tompkins em 1911 a 1991, psicólogo norte-americano que presumiu que existem 8 emoções básicas, divididas em positivas e negativas: interesse, surpresa e alegria como as emoções positivas, e angústia, medo, vergonha, repúdio e raiva como as negativas. Essas emoções básicas são respostas padrões inatas a certos tipos de estímulo e podem ser expressas por meio de uma variedade ampla de reações corporais. Alteração genética. Tompkins também sugeriu que existe uma base genética relacionada a cada espécie para a expressão das emoções básicas e enfatizou a importância das emoções faciais como maneira inata de demonstração das emoções. Hoje, a epigenética e a neurogênese entendem que a consciência tem poder de afetar as emoções e, consequentemente, a natureza vibracional das células, das moléculas, do DNA
e das neuroassociações do cérebro. O psicólogo Bruce Lipton é o principal expoente dessa corrente de cientistas e pesquisadores da área. Em seu livro A Biologia da Crença, Lipton apresenta vários experimentos que comprovam essa perspectiva e dão significado às suas observações científicas. Para Lipton, todo ser humano é capaz de mudar sua própria biologia e, assim, alterar suas crenças sobre a vida, sobre o mundo e sobre si mesmo. O resultado é uma mudança morfogenética do ser e, portanto, de seus campos particulares de influência e de vibração. A teoria das emoções. A teoria das emoções fundamentada a ideia de que certas emoções são primárias e todas as outras são derivações dessas, presumindo também que as emoções primárias são identificáveis, de certa forma, em todos os níveis filogenéticos e que têm uma função adaptativa na luta individual por sobrevivência. Essas emoções básicas são respostas padrões inatas a certos tipos de estímulos e podem ser expressas por meio de uma variedade ampla de reações corporais. 8 dimensões emocionais. Plunkett conceituou 8 dimensões de emoções primárias, descritas pelas palavras alegria, tristeza, confiança, repúdio, medo, raiva, antecipação e surpresa. Em vez de simplesmente falar em emoções ou estados emocionais, usamos o termo dimensão emocional, por compreender que dimensão engloba os vários sinônimos que essas palavras podem ter, bem como as variações de intensidade que cada uma carrega. A tabela a seguir ilustra a formação das emoções secundárias, a partir de combinações das 8 emoções primárias. Amor mais alegria é igual a afeto. Alegria mais amor, mais confiança, amor e amizade. Medo mais surpresa, temor. Tristeza mais repúdio, remorso. Repúdio mais raiva, ódio. Alegria mais medo, culpa. Raiva mais alegria, orgulho. Medo mais repúdio, vergonha. Antecipação mais medo, ansiedade. Derivações. Todas as possibilidades de estados emocionais são derivados das emoções primárias, tal qual um infinito espectro de cores é derivado das combinações em diferentes intensidades de cores primárias, assim como há inúmeros compostos químicos derivados dos elementos químicos primários contidos na tabela periódica. Roda das emoções, a elaboração. Para elaborar a roda das emoções, Plunkett utilizou uma abordagem conhecida por diferencial semântico, criada pelo psicólogo Charles Osgood em 1916 e 1991, e que tem por objetivo determinar alguns significados conotativos das emoções, em contraste com o significado denotativo ou literal.
O termo significados conotativos se refere a ideias ou imagens que as pessoas associam com uma palavra, mas que não define. Um exemplo é a expressão "me arrepiei", que geralmente é associada com o medo. O medo era aplicado pedindo a estudantes voluntários que classificassem pares de perfis bipolares de emoções. As correlações entre cada par dos perfis eram então computadas para produzir uma matriz de todas as possíveis correlações de pares. Correlações submetidas. Essas correlações eram submetidas a um fator de análise que permitia traçar os dados em um gráfico bidimensional, encaixando-os em uma ordem circular na qual as emoções similares se encontravam agrupadas e os pares bipolares de emoções ficavam localizados em pontos diametralmente opostos no círculo. Para realizar um estudo mais profundo sobre essa ordenação circular dos conceitos de emoções, em termos de similaridade e bipolaridade, foi usado um método para analisar as palavras referente às emoções. O resultado está exposto na imagem a seguir, que é o protótipo da roda das emoções. Famílias emocionais. Concluiu-se que era evidente que emoções com significados similares tendem a formar aglomerados ou família de emoções. Por exemplo, os termos solitário, apático, manso, culpado, abalado, arrependido, sem esperança e deprimido são agrupamentos similares encontrados nas dimensões do medo, da raiva e de outras dimensões básicas de baixa vibração. Ainda existe a possibilidade de definir algumas palavras ambíguas da linguagem das emoções. Por exemplo, o termo preocupado é geralmente trazido para o contexto do medo. Todavia, ele foi empiricamente localizado no agrupamento de palavras ligados à depressão. Similarmente desdenhoso, que tem um sentimento definido por rejeição ou repúdio. Foi localizado no agrupamento das palavras de raiva. Isso sugere que o significado denotativo ou literal nem sempre corresponde ao significado conotativo ou à forma como as pessoas utilizam os termos das emoções. O grau de similaridade entre duas palavras é representado pela sua proximidade em um espaço bidimensional, no qual elas se apresentam em um padrão circular em que todas as categorias são difusas ou misturadas umas às outras, sem fim nem começo. Termos que são próximos, como calma e relaxado, tendem a ser sinônimos. Todavia, termos opostos no círculo tendem a ser antônimos, como animado e entediado, irritado e calmo, triste e deleitado. Os mais impressionante é que, ao estudar todas as linhas de pesquisas, em minha própria experiência pessoal, cheguei tranquilamente à consciência do poder do afeto.
representado pelo agrupamento de emoções como o amor, perdão, harmonia, alegria, gratidão, aceitação, apreciação, contemplação, paixão e paz. Citando o afeto, lembrei do que aprendi com as pesquisas de Robert Plutchik, que vou revelar mais adiante. Mas primeiro quero explicar o conceito de emoção. Afeto. Emoção e afeto são sinônimos na maioria dos contextos que se refere às experiências e sensações corporais internas decorrentes de estímulos que criam uma demanda de ação. Bingo. Você pode não ter feito bingo, mas até a conclusão você vai. Saiba que os psicólogos acadêmicos usam o termo emoção em suas pesquisas, enquanto os clínicos e psicanalistas usam o termo afeto. B. Humor. Enquanto as emoções são reações e eventos pontuais, específicos e significantes, o humor corresponde a um estado emocional contínuo e duradouro, que pode se estender por dias ou semanas e que nem sempre possui um estímulo ou causa óbvia. Na psicologia clínica, o termo humor é usado em sentido estrito para fazer referência a desordens de humor, como aquelas que envolvem algum tipo de depressão ou o seu oposto, uma obsessão ou mania. C. Temperamento. O temperamento é ainda mais duradouro do que o humor, consistindo naqueles aspectos da personalidade, do comportamento e das emoções que são constitucionais, estáveis ao longo do tempo e das situações, que têm uma sustentação neurofisiológica e que têm, inclusive, certo grau de herança genética. Em outras palavras, o temperamento se refere nos traços pessoais que podem ser identificados já na infância e tendem a persistir por toda a vida do indivíduo. Todos os afetos são representações experienciais de um sistema de processamento de informação que pode servir como um mecanismo de várias emoções e comportamento humano. Elaine Orives, Rainha das Emoções.